A paz do Senhor, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar mais um culto infantil. Chama todo mundo para assistir com vocês, que Deus vai falar muito no coraçãozinho de cada um. Antes, vamos fazer uma oração? Feche os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pela noite que tivemos, te agradecemos pelo ar que respiramos. Abençoe a vida de cada um de nós que estamos aqui assistindo agora, os que vão assistir mais tarde. Fica conosco, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Continue com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau! Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, Tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Ferreira e hoje a gente vai estar lendo aqui Romanos 5, 17 e 18. Então vamos lá. Aqui no 17 está falando assim:
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aqui está falando assim, que a partir de um só ato veio todas as maldades do mundo, veio a morte, como pode dizer, os pecados e tudo que é de ruim no mundo. Aí essa pandemia, né, que a gente está tendo hoje, e a partir também de um ato veio a vida, veio as coisas belas do mundo. Então foi esse que eu queria ler hoje, Romanos 5, 17, 18. Muito obrigado, tchau! Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O assunto de hoje está meio estranho, não é? Mas é um assunto que é a mais pura verdade. E o tema de hoje é sobre as 3 mortes. 3 mortes, tia? Que eu saiba, só existe uma, aquela que vai pro caixão. Criança, existem 3 tipos de morte e já nós vamos falar sobre elas. Mas antes, eu quero contar uma história de um garoto chamado Lucas. Qual é o nome dele? Isso mesmo, Lucas. Lucas era um menino obediente, ele era tão bonzinho, respeitava os seus pais, saía para passear com o cachorro, fazia as tarefas de casa. Ele fazia muita coisa boa, ele era muito obediente, ele era carinhoso, ele abraçava os seus pais, saía para passear principalmente com o seu pai, ele amava jogar bola com o papai. Mas o tempo foi passando e Lucas foi crescendo. Lucas estava diferente. O papai já não sabia mais dizer o que estava acontecendo. Toda vez que o papai ia abraçar ele, Lucas saía de perto. Lucas já não ajudava nas tarefas de casa, Lucas já estava indo mal na escola, Lucas estava desobedecendo, isso mesmo, criança. Lucas respondia para os seus pais, falava palavrão, queria ficar na rua fazendo coisas ruins. O papai já não estava mais reconhecendo ele. Ele ia ficando cada vez mais triste com aquela situação e cada dia mais Lucas estava longe dos seus pais. Ele já não era mais o mesmo. Um certo dia, o pai foi chamar a atenção de Lucas, falar daquela situação que estava acontecendo. O garoto ficou super bravo e foi até querer bater em seu pai. Isso mesmo. Olha que situação, crianças. O papai ficou furioso e disse: Lucas, a partir de hoje, nós cortamos relações. Se você não mudar, você não precisa nem mais me chamar de pai. A gente não vai conversar, a gente não vai sair mais pra jogar bola, nada disso. E Lucas concordou, pra ele tava tudo bem. Só que o pai ficou triste em ter falado aquilo, mas era a forma de tentar corrigir Lucas. Os dias foram passando, Lucas nem perto do seu pai passava mais. Cortava de longe. Se o pai estava na cozinha, ele ia para a sala. Se o pai estava na sala, ele ia para a cozinha. Ele não queria nem conversar mais com seu pai. E os dias foi passando e Lucas acabou ficando doente. Lucas ficou muito doente, a mamãe precisou levar ele ao médico e eles não sabiam dizer o que Lucas tinha. Lucas estava muito doente, foi tomando muita medicação, muito remédio, tomando injeção e os dias foi passando e ele foi ficando cada vez pior e precisou ser internado. Lá no hospital, Lucas estava cada dia pior. Ele chegou a ficar desacordado por algumas vezes, sem reconhecer quem o pessoal era, quem o médico era, quem seus pais eram. Só que tinha um porém. O pai de Lucas não sequer foi naquele hospital, porque ele disse: não, Lucas precisa mudar. Quem sabe com essa doença agora ele melhore. Mas às vezes o pai sentia um aperto no coração e falava: ai, que saudade de abraçar meu filhinho, que vontade de chamar ele de filho novamente.
Mas Lucas estava naquela cama de hospital, quase à beira da morte, quase a morrer. Mas então, um dia, o irmão mais velho, vendo toda aquela situação, a mãe sofrendo, triste, angustiada, e o pai também em casa, mas o pai ainda não tinha ido ver seu filho no hospital. Então, o irmão mais velho fala: pai, eu vou ir até o hospital. O Lucas deu uma acordada, ele tá ouvindo aos poucos, e eu vou conversar com ele. Vou dizer que se ele melhorar, se ele se arrepender, se ele voltar a ser como antes, o Senhor vai vir aqui, vocês vão fazer a paz, vocês vão voltar a ser amigos novamente. Vão ser pais, um pai e um filho novamente, combinado? O pai ficou meio assim, falou: você vai se sacrificar pelo seu irmão que me tratou tão mal que... Mas o pai disse: então vai. O filho mais velho então foi até o hospital e disse: Lucas, você está me ouvindo? E o Lucas balançou a cabeça. Lucas, o papai sofre muito com esse distanciamento de vocês dois. Eu já vi o papai chorando à noite. Eu vi o papai orando por você, pedindo para que você mudasse. Eu vi o papai muitas das vezes pedindo para Deus para que você e ele voltassem a ter uma amizade. Mas Lucas, você cada dia mais ia se afastando do papai, fazendo coisas piores. Nós ficamos sabendo de coisas horríveis que você está fazendo. E naquele instante, uma lágrima escorreu no canto dos olhos de Lucas. Então o filho mais velho disse: Lucas, o papai está disposto a te perdoar. Mas para isso, você precisa se arrepender. Você precisa mudar, você precisa ser aquele garoto de antes. Então Lucas deu um suspiro bem forte e disse: pede para o papai vir me visitar. Eu quero conversar com ele. Então o irmão mais velho foi até a casa e disse: pai, o Lucas quer te ver. O Lucas quer conversar com você, ele não está com muita força, mas ele quer falar. O pai mais que depressa foi ao encontro de Lucas e disse: filho, eu estou com saudade de você. Estou com saudade de colocar você em meus braços. E naquele momento, Lucas disse: pai, eu percebi que eu não consigo viver sem você. Eu adoeci pela tristeza, pela falta que eu estava sentindo de você. Eu estava fazendo coisas erradas, que eu sabia que não estava te agradando. Mas a partir de hoje, pai, eu não quero mais viver longe de você. Então, eu me arrependo, pai, de tudo que eu fiz. E eu quero voltar a ser aquele garoto de antes, ter a sua amizade, sair para passear, a te abraçar. Então o pai deu um sorriso bem largo e disse: filho, você está perdoado. Então, passou alguns dias, Lucas foi se recuperando. O pai já ia visitar mais vezes o Lucas. Lucas conversava com o pai, os dias foram passando, Lucas foi melhorando. E Lucas então teve alta daquele hospital. Chegando em casa, os dois conversaram, relembraram daquela conversa no hospital. E Lucas disse: pai, eu estava fraco, mas eu me lembro do que eu disse. Eu me arrependi de tudo que eu fiz e eu não quero nunca mais voltar a fazer isso. Eu não quero nunca mais viver longe do Senhor. Crianças, os dois voltaram à amizade. O filho voltou a chamar o pai de pai e o pai voltou a chamar o filho de filho. E Lucas era um novo garoto. E a relação dos dois foi, alinhada novamente, foi restaurada. E essa é a história de Lucas. Mas sabe o que me faz lembrar dessa história? Daquela conversa que nós tivemos lá no começo sobre as 3 mortes. Você sabia que a Bíblia fala que existem 3 tipos de morte? É, isso mesmo, 3 tipos de morte. Lá na criação do mundo, que foi falado naquele culto anterior, se você não assistiu, corre aí no canal e assiste para você entender melhor. Quando o pecado entrou no mundo por desobediência do homem e da mulher, teve uma separação entre Deus e o homem. Porque a Bíblia fala que Deus não se agrada do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado. E por causa daquela desobediência no jardim, o pecado entrou no mundo. E consequentemente o próprio Deus avisou: se vocês comerem do fruto, vocês morrerão.
E foi isso que aconteceu. Existe agora uma morte espiritual. Sabe o que a Bíblia diz lá em Romanos 3:23? Que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Isso mesmo, não tem um ser humano sequer nesse mundo que não tenha pecado. E quando nós pecamos, quando nós não nos arrependemos, é isso que acontece, uma separação de Deus. Antes, no jardim, eles eram amigos. Deus ia lá no findar da tarde conversar com Adão e Eva. Mas por causa do pecado, aquela relação foi quebrada. Então, passou a existir a primeira morte, a espiritual. E consequência disso, do pecado, o nosso corpo físico passou a morrer também. Porque Deus criou o ser humano para ser eterno. Mas por causa do pecado, as doenças começaram a existir. As dores começaram a existir. O cansaço começou a existir. E a Bíblia fala que então todo ser humano, se Jesus não voltar, vai ter que passar por aquela morte lá do caixão, que o corpo paralisa e a gente vai para um caixão. Romanos 5:12 diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Assim como aquela morte espiritual, que é uma separação de Deus por conta do pecado, nós, humanidade, o nosso corpo físico também morre. A gente passa, ó, tá no caixão. E a terceira morte, que a primeira é muito ruim, fica longe de Deus, afastado da presença de Deus, consequentemente afeta a terceira, porque a segunda, do corpo físico, se Jesus não voltar, todos nós vamos passar. Mas a primeira, morte espiritual, está longe de Deus. E a terceira, que é a morte eterna, é triste demais, crianças. Vocês são crianças e talvez estão pensando, o que você está falando de morte, tia? Mas essa é uma realidade que afeta você também, criança. Você, papai, você, mamãe. Isso não é só para criança, não. Isso é para mim também. Sabe o que a Bíblia diz lá em Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós temos esse salário, a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos essa triste notícia da morte eterna, mas por meio de Jesus nós temos a alegria da vida eterna. E para que nós voltemos a nos reconciliar com o Pai, assim como Lucas, né? Ele era desobediente, respondão, falava palavrão, não orava mais, não lia mais a Bíblia, então ele ficou separado do seu pai, ele nem conversava mais com seu pai, Lucas. Morte espiritual. Lucas foi ficando doente naquele hospital e quase ele teve a morte física. Quase que o seu corpo, veio parar num caixão. E se Lucas não tivesse se arrependido, crianças, ele ia experimentar a morte eterna, ele ia morrer, ia ficar eternamente separado do seu pai. Nunca mais ele ia ver o seu pai, nunca mais ele ia conversar com o seu pai. Assim como Lucas, crianças, nós não queremos e não devemos passar por morte espiritual. Não devemos. Não devemos passar por morte espiritual. Nós precisamos todo dia orar, falar com o Senhor. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Se eu não sei ler, peça para o papai, peça para a mamãe. Pais responsáveis. Nos aplicativos de celulares existe Bíblia em áudio. Você pode colocar a Bíblia para o seu filho ouvir. Não há mais desculpa para eles não conhecerem a palavra de Deus. Ir aos cultos, ir às reuniões, assistir os vídeos, né, do nosso canal, que só acrescenta. Quanto tempo a gente perde, nós adultos perdemos, e as crianças também. Vamos investir na vida espiritual dos nossos filhos, pais, mães responsáveis. A nossa morte física, como eu já disse, se Jesus não voltar, todos nós iremos passar por ela. E a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Eu espero que ninguém aqui, e eu declaro que ninguém vai passar por ela, porque todos nós vamos receber a Cristo Jesus e herdar a vida
eterna. Amém, criança? Amém, papai, mamãe ou responsável, vovó, titia? Amém? Fiquem com essa palavra. Fique com essa verdade no coração de vocês e que o Espírito de Deus, que o próprio Deus fale melhor ao coração de cada um. Amém? Um beijo bem gordão, um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Para quem vai assistir a nossa live depois, um ótimo dia e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Olá, queridos pais. Tudo bem com vocês? Deixe eu fazer uma pergunta. Vocês estão contando histórias bíblicas para os seus filhos? Estão? Que bom! Continue contando, principalmente se elas ainda forem crianças, porque é nessa idade que eles realmente aprendem. Depois de grande, eles querem saber somente de celular, não é verdade? Então agora é a hora. Conte uma história bíblica para o seu filho, se possível, todos os dias. Então quero deixar uma sugestão para você. Entre tantas histórias lindas e maravilhosas da Bíblia, deixar para você a história de Josué no capítulo 6, que fala do poder de Deus, da força do poder de Deus diante das dificuldades da vida. Conte para eles como Jericó era uma cidade murada, uma cidade forte, Israel, um povo bem menos expressivo, e da maneira como Deus venceu aquela cidade através do povo de Israel. Conte como eles tomaram aquela cidade, como eles venceram aqueles problemas, aquelas dificuldades, e como Israel foi vencedor diante dessa situação. Como as muralhas caíram ao chão, de que maneira isso aconteceu. Leia o texto, medite no texto e conte para o teu filho essa história bíblica. Ele vai entender que Deus é mais forte e mais poderoso do que os heróis da TV, do que os heróis que se apresentam na internet. Ele vai saber que o nosso Deus é melhor e que o nosso Deus é maior. E que não é nos heróis da TV que ele deve colocar a sua fé, mas no Deus Todo-Poderoso, o Deus que vence todas as batalhas. Esta passagem mostra a força do poder de Deus diante das dificuldades. Ele vai entender que tem um Deus que protege, que guarda e que livra. Conte essa história para o seu filho e eu tenho certeza que vai acrescentar a fé no coraçãozinho dele ou dela, da sua filha ou do seu filho. Procure contar essa história com fé, com esperança, com entusiasmo, com alegria. Esta criança precisa entender e ver que você tem uma fé viva e verdadeira em Deus. Porque essa criança nunca verá Deus como Pai se não ver Deus em seu Pai. Essa é a dica que eu tenho para você, que você possa contar esta linda história para o seu filho, para a sua filha, usando a criatividade e usando a direção do Espírito Santo, que vai fazer esta mensagem penetrar no coração dele, no coraçãozinho dela, e acrescentar a fé. Que Deus te abençoe e te use como instrumento de Deus para edificar a sua casa. É isso. Olá, crianças! E aí, o que vocês me dizem? Gostaram do cutinho de hoje? Espero que sim. Não se esqueça que semana que vem tem mais. É tão bom nós podermos estar com o Senhor Jesus mais um dia, não é mesmo? Mas o nosso culto de hoje já terminou. E para finalizar mais essa etapa, nós vamos orar e agradecer ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de estarmos junto com Ele. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado pela oportunidade de estarmos com o Senhor Jesus mais uma vez neste dia. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos presentes diante da Tua presença, aprendendo um pouquinho a mais sobre a Tua palavra e sobre a Tua vontade para as nossas vidas.
pedimos a Ti perdão dos nossos pecados e nossas falhas e solicitamos que o Senhor esteja conosco mais essa semana, mais esse dia, e que tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do Seu nome, pois nós queremos mais e mais agradar a Ti. Obrigado, Papai do Céu, por tudo que tens feito em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, crianças!